Olá, nono ano, tudo bem? Vamos começar aqui agora o próximo tema do livro, que é o tema 5, né? Aliás, nós já começamos o tema 5. No vídeo passado eu falei sobre início de ligações químicas, a gente aprendeu a fazer distribuição eletrônica, camadas K, L, M, N, O, P, Q, né? Eu disse quanto cada camada suporta, lembram? 2, 8, 18, 18, 32, 32, 18, 8. E nós vimos que existe a regra do octeto e que a última camada não pode passar de 8 elétrons, mesmo que ela caiba 32 elétrons, mas se ela for a última camada não pode passar de 8. E nós vimos que os elementos, quando eles se ligam entre si para formar moléculas e novas substâncias, eles tentam sempre ficar com 8 elétrons na última camada, mesmo que eles não tenham. Por exemplo, o cloro tem 7. Para ele ficar com 8, ele precisa ganhar um elétron. Então é isso que ele faz para poder fazer ligação com outros átomos, tá? O sódio, por exemplo, ele tem um elétron na última camada e 8 na penúltima camada. Então o que ele faz com esse um elétron da última camada? Ele dá embora para ficar com 8 da outra camada. Então, se o sódio gosta de doar esse elétron, o cloro gosta de receber, dá para se pensar que o sódio e o cloro conseguem fazer ligações entre si. O sódio doa elétron e o cloro recebe elétron. E aí eles fazem uma ligação juntas entre eles, formam o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Nós vamos ver isso como funciona certinho hoje, tá? Vamos começar então vendo o que é uma ligação iônica. Nós vamos ver a ligação iônica, depois nós vamos ver a ligação covalente e a ligação metálica. São três tipos de ligações químicas entre os átomos, tá? Para formar substâncias. E nós vamos ver agora, nesse vídeo, ligação iônica. Vamos lá então? Bom, eu estou aqui com o livro na página 54 e vamos acompanhar comigo aí a leitura e a explicação. Ligação iônica, então. Acabei de dizer que nós vamos ver as três, né? Ligação iônica, covalente e metálica. Vamos começar agora com esse vídeo com a ligação iônica. Vamos lá. A ligação iônica resulta da atração entre cátions e ânions. Então vamos colocar aqui, ó, o que é a ligação iônica? É a atração entre cátions e ânions. Vocês se lembram que os cátions são íons, né? Ou seja, são átomos que têm um desbalanço entre prótons e elétrons. Quando você tem prótons e elétrons com o mesmo número, você tem átomos estáveis. Quando você tem um desequilíbrio entre prótons e elétrons, você tem os íons. Quando você tem mais prótons do que elétrons, você tem cátions. Quando você tem mais elétrons do que prótons, você tem os ânions. Nós já vimos isso, estamos vendo faz tempo isso, né? Isso já deveria ser fácil aí na sua cabeça. Se você não lembra, tem que voltar aí os vídeos atrás, que eu faço a explicação certinha sobre cátions e ânions. Vamos lá. Então, o que é a ligação iônica? É a atração entre cátions e ânions, a ligação iônica, aliás, é a atração entre cátions e ânions que se mantém fortemente unidos pela atração entre as suas cargas elétricas de sinais contrários. Vocês lembram que os cátions são positivos e os ânions são negativos. Vou colocar aqui, ó, os cátions, eles são positivos e os ânions são negativos. Quando você tem um positivo com um negativo, você tem atração elétrica. Eles se atraem, existe uma força entre eles que mantém eles assim, ó, um perto do outro, como se fosse um ímã, né? Puxando o outro. Bom, em geral, a ligação iônica ocorre entre átomos de metais e não metais. Então, olha lá, isso aqui é uma característica importante na ligação iônica. Nós temos metais se juntando com não metais. Vocês lembram da tabela periódica? Eu pintei, né, no vídeo anterior, eu pintei a parte dos metais de verde e a parte dos não metais de amarelo. Então, um metal se junta com um não metal em uma ligação iônica. Vamos lá. Substâncias formadas por íons são chamadas de substâncias iônicas ou compostos iônicos. Então, se você tem uma ligação química entre íons, você tem um composto iônico, uma substância iônica. Os cátions se ligam aos ânions em uma proporção que resulta em compostos sem carga. Então, depois da união, né, você soma as cargas, vai dar algo sem carga. O total é sem carga. Então, por exemplo, se você tem aqui em cima um cátion com um ânion. Você tem um positivo com um negativo, dá zero, certo? Agora você vai ter alguns cátions que eles são dois positivos,
Aí você vai precisar de um átomo negativo e outro átomo negativo. Então a proporção vai ser de 2 para 1. 2 ânions com um cátion. Isso pode acontecer também, a gente vai ver daqui a pouco. Bom, aí seguindo aqui. Por exemplo, o cloreto de sódio, que eu falei no começo. O cloreto de sódio é o sal de cozinha. Ele é o sal de cozinha, aquele pó branco que a gente coloca na comida. Aí diz assim, ele é formado pela ligação iônica entre o sódio, que ele é Na+, e o cloro, que é Cl-. Tá? De novo, o sal de cozinha é uma ligação iônica entre o sódio positivo, e o cloro negativo, que a gente chama de cloreto, na verdade. A ligação entre esses íons é apresentada pela fórmula química NaCl. O NaCl é a fórmula química do sal de cozinha, do cloreto de sódio. Tá? Essa é a fórmula química. Em uma fórmula química sempre aparecem os símbolos e a proporção do número de átomos dos elementos químicos presentes na ligação formada. Por exemplo, aqui, cloreto de sódio, não tem nenhum número aqui. Isso indica que é um de cada. Não tem número, quer dizer que é um. Tá? Um cloro com um sódio forma o composto do cloreto de sódio. Tá? Seguindo, no caso do NaCl, os cátions, os íons, né, Na+ e Cl- têm cargas elétricas de mesma intensidade, um positivo, um negativo. A intensidade é a mesma, mas os sinais são invertidos, né? Então a proporção deles é 1 para 1. Um sódio com um cloro, 1 para 1, gerando compostos eletricamente neutros. Então, se você somar um positivo com um negativo, dá zero. Em nível submicroscópico, a atração entre os íons gera estruturas com formas geométricas, bem definidas e chamadas de retículos cristalinos. Então você tem aqui uma imagem de um retículo cristalino que está aqui do lado, aqui ó. Dá para ver a imagem de cubos, pequenos cubos. Se você pegar uma lupa e olhar para o sal, você vai ver cubinhos, cubinhos. Isso é o sal. E se você olhar dentro desses cubos, você vai ver que a estrutura ela tá assim, ó. Tá desse jeito aqui, ó. Tá? Você tem aqui a bolinha verde. A bolinha verde representa, deixa eu ver o que fala aqui. O sódio é o branco e o cloro é o verde. Então você tem aqui ó, uma bolinha de cloro, uma bolinha de sódio, uma bolinha de cloro, aqui uma bolinha de sódio, uma bolinha de cloro, uma bolinha de sódio. Sempre intercalado, olha só. Intercalado um com o outro. Um sódio, um cloro, um sódio, um cloro. Cada parzinho, sódio, cloro, forma um retículo, é uma junção, né? Que forma o cristal. Então eles vão se juntando e vão ficando com essas formas assim, ó, cubo, né? Fica um cubo, um pequeno cubo. E aí esse cubo cresce e a gente vê eles aqui, ó. A gente vê eles aqui em cima, o formato de cubo. É um cristal, é o cristal do sal. O sal em formato de cristal, certo? Então esse aqui é o retículo cristalino do cloreto de sódio. Seguindo lá embaixo. Em outros casos, a proporção é diferente, como ocorre com o cloreto de cálcio. Agora não é o cloreto de sódio, é o cloreto de cálcio. Olha só o que acontece. O símbolo dele é CaCl2. Vou colocar maior aqui do lado. O cloreto de cálcio é CaCl2. Tem um 2 aqui embaixo. Por quê? Eu vou precisar de dois cloros para equilibrar com um cálcio. Veja só, o cálcio está escrito aqui, ó. O cálcio ele é 2 positivos. Ele tem um 2 positivo lá em cima, ou seja, ele tem 2 prótons a mais do que elétrons. Deixa eu subir a tela aqui, porque vai sumir. O cálcio ele é 2 mais, tá? Ele é assim, ó. Vou colocar aqui embaixo. Ca mais 2. Quer dizer que ele tem 2 prótons a mais do que o número de elétrons. Ou seja, ele tem 2 elétrons a menos, certo? E o cálcio é assim. Já o cloro, nós vimos que ele é Cl-, ou seja, ele tem um elétron a mais do que o número de prótons, ele tem um elétron sobrando. Tá? Se o cloro tem um elétron sobrando, o cálcio está precisando de 2 elétrons para equilibrar aqui, então se eu pegar dois cloros, cada cloro desse pode doar um elétron para o cálcio, doa um elétron para o cálcio, e aí fica tudo certo, fica tudo neutro. Repare que aqui você tem menos 1, outro menos 1, e aqui você tem um mais 2. Se você somar menos 1 com mais 2, vai dar zero, tá?
dá zero e aí você tem um equilíbrio. Deixa eu só tirar isso aqui. Opa. Deixa eu pôr aqui a borracha e apagar isso aqui. Beleza. Então, continuando ali. Nesse caso, a proporção é de 1 para 2. Um cálcio com 2 cloros, para ver o equilíbrio. Tá? Olha lá, um cálcio e 2 cloros. Um cátion cálcio e 2 ânions cloro. Essa proporção se deve ao fato de o cálcio transferir olha só, ele transfere 2 elétrons de cada íon cloro para receber apenas o íon cloro doa um elétron e o cálcio recebe 2. Aqui está escrito errado, vamos ver de novo. O cálcio recebe 2 elétrons e cada cloro doa um elétron. Tá ao contrário ali, tá? A gente vai ver isso já já. E aí eles ficam com a camada eletrônica como de um gás nobre. Bom, eu vou fazer esses exemplos agora. Vou parar aqui. Aqui embaixo tem um baita de um desenho, mas eu vou fazer do meu jeito, tá? Vou fazer do meu jeito, acompanhando. Aqui ele já está pronto. Eu vou fazer passo a passo para vocês acompanharem comigo. Então vamos lá. Bom, vamos lá. Vou mostrar para vocês então como ocorrem as ligações iônicas entre os átomos. Eu já falei para vocês, a gente acabou de ver aqui, né, que as ligações ocorrem entre os não metais e os metais. Vamos desenhar aqui, pintar mais ou menos aqui na tabela periódica, onde ficam os não metais. Os não metais, eles ficam mais ou menos aqui, ó. Vou pintar aqui de amarelo. Aqui, ó. Os não metais, eles ficam aqui, ó. Sim, esses são os não metais. Agora vamos pintar os metais. Vamos colocar um verde aqui, né? Um verde, os metais ficam... Opa, tirando o hidrogênio, né? Que o hidrogênio não. Os metais são todos esses aqui, ó. Todos esses são metais. Ok. A gente acabou de ver aqui no texto, que eu acabei de explicar para vocês, que as ligações iônicas, elas acontecem entre metais e não metais. Então vai acontecer um desse verde com um amarelo. Um verde com um amarelo. De preferência, os que mais acontecem são esses aqui, ó. Vou colocar aqui com a caneta preta. Os que mais acontecem são esses aqui, ó. Família 1 e 2, que são os alcalinos e os alcalino-terrosos, com os calcogênios e os halogênios, tá? Esses aqui são os que mais acontecem, tá bom? Então, o que acontece? Isso aqui é o que mais ocorre, esses pares, né? Pega um verde com um amarelo para fazer par para formar ligação iônica. Nós vamos estudar agora esses aqui, ó. Vou marcar aqui com a caneta o sódio. Vamos estudar o sódio. Vamos estudar aqui o cloro. O cloro. Vamos pegar também aqui o cálcio. Tá aqui, ó. O cálcio. Certo? Nós vamos pegar o número atômico deles, vamos fazer a distribuição eletrônica deles para ver primeiro como fica a eletrosfera de cada um. Vamos lá? Então eu vou fazer assim, ó, vou puxar para baixo aqui, vou deixar a tabela aqui em cima, que a gente vai precisar, né? Vou puxar aqui e vou fazer aqui primeiro a distribuição eletrônica de cada um. Então vamos lá. Vamos pegar aqui primeiro o cálcio. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Vou pegar aqui o cálcio. Cálcio, o símbolo do cálcio é Ca. Né? Vamos ver como ele se comporta. Vamos pegar o primeiro número atômico do cálcio. O número atômico do cálcio é 20. Então vou colocar aqui, ó, Z do cálcio é 20. Ou seja, ele tem 20 prótons, então ele tem que ter 20 elétrons na eletrosfera. Vamos fazer a distribuição dele? Vai ficar assim, ó, K são 2 elétrons na camada K, camada L são 8, aqui já deu 10. Aí a camada M, a gente poderia colocar 10 aqui, né, para dar 20. Só que tem a regra do octeto, vocês lembram da aula passada? Não pode ter mais do que 8 na última camada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a camada anterior, que é 8, então eu vou pôr 8 aqui. E aí, os outros dois que sobraram vão para a camada N. Camada N. Ok? Deixa eu apagar isso aqui. E fica assim a distribuição eletrônica do cálcio. 2, 8, 8, 2.
O que é mais fácil para esse cálcio para ele ficar com a regra do octeto, ou seja, ficar com 8 elétrons na última camada? O mais fácil para ele é perder esses dois aqui, ó. Esses dois aqui. Ou seja, se tiver uma oportunidade, o cálcio vai dar embora esses dois elétrons. Ele vai doar. Ou seja, a tendência do cálcio é de doar elétrons. Tá? Vamos escrever aqui, ó. Tendência de doar dois elétrons, certo? Agora vamos fazer aqui com o sódio. Vamos pegar o sódio. O símbolo do sódio é Na, vocês já sabem. E vamos subir lá em cima para ver qual é o número atômico do sódio. Vou puxar aqui, ó. O sódio está aqui, o número atômico dele é 11. Vamos colocar ali embaixo, então. O número atômico do sódio é 11. Vamos fazer a distribuição eletrônica do sódio. Ou seja, se o número atômico dele é 11, quer dizer que ele tem 11 prótons e ele tem que ter 11 elétrons. Vamos ver a camada dele, as camadas dele como é que fica. K fica com 2, a camada L fica com 8, repare que aqui já foram 10, e aí na camada M vai quantos? Vai um elétronzinho, para dar 11, né? 2, 8 e 1 dá 11. Beleza. Repare o seguinte, que o sódio tem um elétron na última camada aqui e tem 8 na penúltima. Para ele seguir a regra do octeto, ficar com 8 na última camada, o mais fácil para ele é perder esse elétron aqui. Perde esse elétron e ele fica só com duas camadas, a camada K e a camada L. E aí ele fica com 8 na última camada. Então, qual é a tendência do sódio? A tendência do sódio, de doar, ele doa, ele dá embora um elétron. Ele tem a tendência de doar um elétron. Bom, aí faltou quem que eu falei que a gente vai estudar? O cloro, né? O cloro. Vamos colocar o cloro aqui em cima. Cloro. O cloro, o símbolo dele é Cl, nós já sabemos. E o número atômico dele, vamos dar uma olhadinha lá em cima, vou puxar aqui a tabela. O cloro está aqui, ó, tá aqui perto de mim aqui, ó. O número atômico dele é 17. Então vamos colocar aqui. O número atômico do cloro é 17. Ou seja, podemos aqui observar que se o número atômico é 17, quer dizer que ele tem 17 prótons no núcleo. Se ele tem 17 prótons no núcleo, ele tem que ter 17 elétrons na eletrosfera. E aí vamos fazer a distribuição nas camadas da eletrosfera? Fica assim, K2, L8, já foram 10. Faltam quantos? Faltam 7. Esses 7 vão aqui. Pode colocar tudo aqui na M? Pode, porque vocês lembram que o máximo é 2, 8, 18. Não tem problema, poderia ter até 18 na M, né? Então 7 está tranquilo. Deixa eu apagar isso aqui. Então fica 2, 8 e 7. E aí é o seguinte, qual é a tendência aqui, olhando a última camada, para o cloro ficar com 8 na última camada? É mais fácil ele perder esses 7 ou ganhar um elétron? Certo? O mais fácil entre perder 7 e ganhar 1 é ganhar 1, né? Ganhar um elétron. Então a tendência do cloro é de ganhar um elétron, receber um elétron. Vamos escrever isso aqui embaixo? Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. A tendência do cloro de ganhar, vou voltar aqui, ficou ruim, ganhar um elétron. Certo? Bom, então vocês reparem o seguinte, que aqui nós temos dois átomos que têm a tendência de doar. Esse aqui doa 2, esse aqui tem a tendência de doar 1. Esse aqui tem a tendência de ganhar um elétron. Então, como é que pode ser uma combinação boa aí? Quem quer doar, doa para quem quer receber. Então, ou seja, o cálcio ele consegue fazer ligação com o cloro. Mas o sódio também faz ligação com o cloro. Tá? Por quê? Esses aqui querem doar e esse aqui quer ganhar, quer receber. Ok? Então vamos fazer essas ligações? Eu vou começar primeiro com o sódio e com o cloro. Sódio
Aqui o sódio com o cloro. Vamos ver o que vai dar? Vamos lá. Primeiro a gente tem que ver como é que ficam as camadas aqui embaixo. Então eu vou descer aqui de novo. Vamos fazer aqui, ó. Repare o seguinte, ó, vou voltar lá em cima. Repare que o cloro e o sódio, cada um fica de um lado. Olha o sódio onde fica, olha o cloro onde fica. Do jeito que eu falei, ligação iônica é um metal com um não metal, tá? Então nós estamos fazendo a ligação do sódio com o cloro. Vamos descer lá. Então vamos colocar aqui, ó. Primeira ligação iônica vai ser o cloro mais sódio. Então, ou seja, o Cl mais o Na. Vou colocar assim agora, ó, para ficar bem visível. Vou colocar o cloro aqui, ó, Cl. Esse aqui vai ser o núcleo, tá? Núcleo do cloro. Vou colocar aqui o núcleo do sódio. Núcleo do sódio. Não vou desenhar os prótons aqui dentro, tá? Só vou desenhar o núcleo. Agora, em volta do cloro, se a gente olhar aqui em cima, como eu fiz, ó, são 3 camadas, olha só. Vamos destacar aqui de verde agora. De azul. Camada K, camada L e camada M. Certo? Vamos colocar as 3 camadas no cloro? Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. Agora tem que fazer aqui bem devagar para acertar. A camada K, camada L. Não vai ficar tão bonito igual no quadro, porque aqui, essa caneta aqui não ajuda muito. Camada K, camada L e camada M. Camada M. Vamos lá, vou colocar os elétrons agora. Vou fazer os elétrons de vermelhinhos, tá? Vamos lá. Camada K tem 2 elétrons. Vamos colocar aqui. Um elétron, outro elétron. 2 elétrons só. Na camada M tem 8 elétrons. Então vamos colocar 8 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na camada M tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Agora vamos ver o sódio. O sódio está aqui, ó. Vou pintar de azul aqui também o sódio. O sódio está aqui, ó. Ele tem 3 camadas, ó. K, L e M. Certo? Em cima. Esse é o sódio. Olha lá. KLM281. Vamos fazer para o sódio também. Então vamos lá. Camada K, camada L e camada M. Repara que os dois têm 3 camadas. Os dois têm 3 camadas. Camada K, camada L e camada M. Camada K, camada L e camada M. Isso significa o seguinte, os dois têm 3 camadas, os dois têm que estar na mesma série, na mesma linha. Vamos olhar lá na tabela periódica se eles estão, o cloro e o sódio? Vamos ver aqui em cima. Olha só, olha o sódio onde está, olha o cloro onde está. Agora, que linha é essa daqui? Linha 1, linha 2, linha 3. Estão no terceiro período. Terceiro período. Estão no terceiro período, tem 3 camadas, ok? Então, a linha da tabela corresponde ao número de camadas. Eles estão na terceira linha, no terceiro período, então eles têm 3 camadas eletrônicas, os dois. Vamos fazer a distribuição aqui dos elétrons? Ó, o sódio é 281. Então, vamos fazer aqui a distribuição dos elétrons para o sódio. 2, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 8, 1. Vou colocar 1 aqui, ó. 1, certo? 2, 8, 1. Agora deixa eu subir um pouquinho a tela. Agora presta atenção. Como eu disse, existe a regra do octeto. E os átomos, eles têm a tendência de ficar com 8 elétrons na última camada. Então, vou escrever aqui de novo, a distribuição do cloro é 2, 8, 7. E a do sódio é 2, 8, 1. O que vai acontecer? Olha como fica bom aqui o negócio. Ó. Esse elétron que está aqui no sódio, ele está aqui dando sopa aqui, e ele lembra que ele tem a tendência de doar aqui. Ó. Ele está aqui em cima. Ó. Tem a tendência de doar um elétron. E o cloro tem a tendência de ganhar um elétron. Se um quer doar e o outro quer receber, então dá certo. Olha aqui. Esse elétron aqui, ele vai vir
para cá, ele vem para cá para o cloro, ele vem parar no cloro. E aí como é que o cloro fica? Fica 2, 8, 8. E o sódio fica 2 e 8. Ele perde uma camada, certo? Agora repare que isso aqui é uma camada de gás nobre e esse aqui também é uma camada de gás nobre. Esse primeiro do cloro é a camada igual ao do argônio. Vou anotar aqui, ó. O argônio tem essa camada 288. E o cloro vai ficar com a camada igual a do neônio, que é 28. 28. Os dois ficam com uma camada igual a dos gases nobres, depois que acontece essa doação e recepção. Tá? Bom, vamos pensar o seguinte: o cloro ganhou um elétron, então agora ele tem o seguinte: depois que ele ganhou, ele continua tendo o número atômico dele, que é. Quanto que é mesmo? Deixa eu ver lá. O cloro é 17. O cloro é 17, quer dizer que ele tem 17 prótons. 17 prótons. E agora que ele ganhou um elétron, ele tem 18 elétrons. Ele tem um elétron a mais. O sódio, o número atômico do sódio é 11, né? Quer dizer que ele tem 11 prótons. 11 prótons. E só que agora ele tem 10 elétrons, que ele perdeu um elétron. Repare que ele ficou com mais próton do que elétron. Quer dizer, se o próton é 11 positivo e o elétron é 10 negativo, ele ficou com 1 positivo. Ele ficou 1 positivo. E o cloro, que tem agora um elétron a mais, os elétrons são negativos, ele ficou com 1 negativo. É o saldo dele, certo? Agora, e a soma desses dois? Quanto que é menos 1 somado com mais 1? Quanto é? É zero. Ou seja, no fim das contas, a junção dos dois dá zero. Continua sendo zero. Né? É igual o marido e a esposa. O marido dá R$ 1 para a esposa, mas a família empobreceu? Não, só passou da mão do pai para a mãe. Não é? Então o elétron passou do sódio para o cloro ficou negativo, o sódio ficou positivo. Agora a questão é a seguinte: se o cloro ficou negativo e o sódio ficou positivo, o que acontece aqui entre eles? Surge uma força de atração. Força, força. E eles ficam juntinhos. Opa, cortou aí para vocês. Vou puxar aqui, ó. Vou explicar de novo. Deixa eu apagar aqui e falar de novo. Se você tem aqui, ó, o cloro ficou negativo. Cloro ficou negativo. O sódio, deixa eu apagar isso aqui. O sódio ficou positivo. O que surge entre um ânion? Ele agora é um ânion, né? Negativo é ânion. E esse aqui ficou positivo, agora é um cátion. Cátion. O que surge entre eles? Uma força. Força. Isso aqui é força de atração. Eles se atraem, eles ficam juntos. Se eles ficam juntos, eles não se soltam, forma um retículo, forma uma ligação. Isso é chamado. Como isso aqui é um íon, isso aqui é um íon, e isso aqui também é um íon, né? Isso aqui é um íon. Íon. Isso aqui também é um íon. Vou só apagar aqui, coloquei no plural. Íon e íon. Então, nós temos uma ligação iônica. Essa ligação iônica é entre o sódio e o cloro, e nós vamos chamar isso de, ó, o sódio é positivo, o cloro é negativo. Nós vamos chamar isso de cloreto de sódio. A gente fala primeiro o cloro com alteração no nome, né? Cloreto, e o sódio a gente fala por último, sódio mesmo. A gente fala primeiro o ânion, depois o cátion, tá bom? A regra é essa, sempre a gente vai falar o ânion primeiro, na hora de falar o nome e escrever. O ânion primeiro e o cátion por último, certo? Fiz então aqui entre o cloro e o sódio, olha só. Fiz todo esse cálculo aqui. Agora a gente vai fazer o mesmo, mas agora a gente vai fazer entre o cloro, agora entre o cloro e o cálcio, tá? Fizemos entre o cloro e o sódio, vou fazer o cloro o cloro e o cálcio agora. Vamos lá, vou fazer aqui do lado. Deixa eu aumentar mais um pouco. Vou fazer aqui, ó. Cálcio e o
Cloro. Bom, o cloro, nós vimos, está aqui do lado, inclusive, ó, vou até copiar aqui, ó, o cloro, o número atômico é 17, vamos colocar aqui de novo, o número atômico do cloro é 17, a distribuição eletrônica é 2, 8, 7, certo? Ele tem a tendência de ganhar um elétron. Agora vamos ver o cálcio. O cálcio, olhando lá na tabela periódica, opa, o cálcio está aqui, ó. O número atômico dele é 20, ele tem 20 prótons. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele? Tá? Sim. O número atômico dele é 20, quer dizer que ele tem 20 prótons, tem que ter 20 elétrons. Fica K2, L8, M8, N2. Nós já fizemos, inclusive, essa distribuição aqui do lado. Ó. Olha lá, o primeiro ali no canto. Voltando aqui. Repare que o cálcio, ele tem esses dois aqui, né? Ele tem esses dois aqui. Ele tem tendência de perder esses dois. E o cloro tem tendência de ganhar um. Agora, não dá para pegar dois e mandar para pegar esses dois e mandar para lá, porque aqui só cabe um, né? Não dá para colocar dois. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar dois cloros, e cada cloro vai receber um. Então, se eu colocar outro cloro aqui embaixo, ó, cloro K2L8M7, então eu posso pegar um elétron daqui e outro elétron para cá. E aí vai dar certo. Certo? Vai dar certinho, porque daí ele vai perder, o cálcio vai perder esses dois elétrons e vai ficar só com essas três camadas aqui, igual o argônio, que é um gás nobre, e esses aqui vão ganhar um elétron, vai ficar 288, também vai ficar igual o argônio. Esse aqui vai ficar 288, esse aqui também vai ficar 288. Certo? Então vamos desenhar cada um aqui embaixo. Primeiro o cálcio. Vou fazer o cálcio aqui. Cálcio. Aqui está o núcleo do cálcio. E nós vamos fazer 4 camadas para o cálcio. Vamos lá. Primeira camada. Primeira camada. Segunda camada. Nossa, ficou bem torto. Não tem problema não. Terceira camada. E quarta camada. Agora eu vou pegar o cloro aqui, ó. O cloro está aqui. Opa, no CaCl. Cloro. O cloro tem 3 camadas. 1, 2, 3. Só que, como eu disse, eu vou ter que fazer quantos cloros? Vou ter que fazer 2 cloros. Vou fazer outro cloro aqui embaixo. Não, aqui é o núcleo, né? O núcleo está aqui. 1, 2, 3. Então, vamos lá, colocando os elétrons agora do cálcio. Subir ali para olhar, ó. 2, 8, 8, 2. Então é 2. Aí na outra camada L, 8. 8 de novo. E 2. 2. Vamos colocar aqui um aqui e um aqui. Pronto. 2, 8, 8, 2. Agora o cloro está aqui, ó. Vou puxar aqui para vocês verem. O cloro está aqui, ó. 2, 8, 8. Deixa eu diminuir um pouquinho. Sim. 2, 8, 8. Vai ficar 2, 8. Tem que ter paciência para desenhar. 8. E aqui a última é 7, né? Ó, cloro é 7 na última. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que um detalhe, eu tenho que fazer isso 2 vezes, né? Porque são 2 cloros. Então é 2, 8, e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No seu caderno você faz bem redondinho aí, tá? O meu ficou ruim porque eu uso essa caneta aqui, ó. Essa caneta aqui não ajuda muito, não.
Bom, agora o que acontece? A gente desenhou lá em cima, puxando lá. Opa. Aqui em cima eu disse que o cálcio ele vai doar um elétron para um cloro e outro elétron para outro cloro. Assim, ó. Usei aqui caneta preta. Esse elétronzinho aqui, ó, ele vai vir aqui, vai se encaixar aqui. Vai se encaixar aqui. E esse elétron aqui vai sair daqui e vai se encaixar aqui, ó. Certo? Ele vai perder as duas camadas e ele vai passar a ter 2, 8, 8. O cloro vai ganhar um elétron e vai passar a ser 8, 8, 8. E o cloro também, esse outro cloro também vai ganhar um elétron e vai passar a ser 2, 8, 8. Repare que agora os três têm a mesma camada, né? Os três têm a camada igual a do argônio, que é um gás nobre. E aí eles estão em equilíbrio, né? Eles entram em equilíbrio e eles ficam bem assim, né? O cálcio, como ele perdeu dois elétrons, ele ficou com dois prótons a mais. Então ele tinha 20 prótons, 20, opa, ele tinha 20 prótons, ele passou a ter agora 18 elétrons, perdeu dois. O cloro, cada cloro tinha 17 prótons e agora eles têm 18 elétrons. 18 elétrons, certo? Então, se você olhar aqui, 17 positivo com 18 negativo, dá 1 negativo. Se você olhar o cálcio aqui, 20 positivo com 18 negativo, dá 2 positivo. Então, eu preciso de quantos cloros para equilibrar com o mais 2? Eu preciso de 2 cloros, certo? Então, aí o que acontece? Como eu usei 2 cloros, vou puxar para cá, e um cálcio, vai ficar assim, ó. Vai ficar cálcio e 2 cloros. Eu tenho que pôr um 2 aqui embaixo, certo? E aí, como é que eu vou falar o nome disso aqui? Como no sódio a gente falou cloreto de sódio, o cálcio vai ser cloreto de cálcio. Então, vamos escrever aqui cloreto de cálcio. Cloreto de cálcio. A gente fala primeiro o cloro e depois o cálcio. A gente fala primeiro o ânion, ficou negativo, ânion, tá? Isso aqui é um ânion. E depois a gente fala o cátion. O cátion tá aqui, ficou positivo, o cátion é o cálcio. Beleza? Então é o cloreto de cálcio. Também é um sal, também é branco. Ele também tem sabor salgado, lógico, né? Ele é um sal, mas ele não é o cloreto de sódio que a gente usa na cozinha, tá? Beleza. Então assim a gente fez a união de sódio com cloro e de cálcio com cloro, ligando sempre um metal com um não metal, e assim funcionam as ligações iônicas, certo? Bom, então já que a gente aprendeu sobre ligações iônicas, eu vou fazer agora um questionário pequeno sobre as ligações iônicas, para ver se você prestou atenção nas explicações e a gente poder seguir para a próxima ligação, tá bom? A próxima ligação vai ser a ligação covalente. Beleza? Então até já. Tchau, tchau, valeu, abraço.